Nós acostumamos a ouvir e repetir que a Idade Média é a Idade das Trevas, ou foi a Idade das Trevas. E isso, na verdade, essa noção, é uma noção que foi legada em boa parte pelos iluministas e pelos pós-iluministas, porque os iluministas alegavam ter para si próprios a luz da razão. Eles colocavam, digamos assim, na ignorância, aquele período que teria sido designado, porque todos os períodos históricos são construídos. Então, esse período acabou sendo designado como Idade Média, e eles jogaram, então, a ignorância para a Idade Média, como se na Idade Média tivesse havido uma ignorância muito grande por um período de 1000 anos, e passado esse período, alguém teria ligado aí a luz do conhecimento, a luz do esclarecimento, ou da razão, como os iluministas alegavam dizer que tinham a luz da razão, né? No entanto, isso, na verdade, tem uma carga razoável de preconceito a respeito desse período. Toda a idade humana, toda a era da humanidade, da história, tem luz e trevas. Não há um momento só de luz ou um momento só de trevas. Talvez até o próprio século XX tenha sido o período de mais trevas na história, se dependendo de como for colocar. Pelo menos por enquanto, não sabemos o que vai acontecer com o século XXI. Mas acaba tornando-se uma situação bastante cômoda dizer que lá atrás, na Idade Média, estava uma grande ignorância, agora nós vivemos aqui na luz do conhecimento, da razão, etc., esquecendo-se do lado emoção, do lado emocional, que muitas vezes, não poucas, o lado racional é conduzido pelo lado emocional e nem sempre de uma maneira altiva, digamos assim, né? Uma maneira altruísta, muitas vezes de uma maneira destruidora, né? Quando razão e emoção são movidas por um lado violento, agressivo, e isso na história não é um apanágio apenas da Idade Média. Isso acompanha o ser humano no transcorrer da história. Esse lado sombrio do ser humano que o Carl Gustav Jung, o médico Carl Gustav Jung, chamou de sombra, esse lado sombrio, a sombra que todo ser humano tem e que acompanha o ser humano e que precisa ser gerenciada de alguma forma, e é gerenciada das mais variadas formas pelas mais variadas culturas. Hoje vive-se, de certa forma, um ponto de esclarecimento maior, mais atento a respeito dessas condições sombrias, mas as condições sombrias continuam soltas por aí, entre os seres humanos. Mas a Idade Média ficou com essa pecha, com esse apanágio, sem que tivessem até mesmo estudado a fundo a Idade Média, como hoje tem sido estudado cada vez mais pelos estudos de história, por exemplo, entre outros estudos, no sentido de compreender, com uma abertura de procurar compreender o que acontecia nessa época.
Então, esses estudos que vão atrás de documentos, que vão atrás de textos, esses textos são escritos em línguas não tão fáceis de serem abordadas, né? Mas, de qualquer forma, os estudiosos se debruçam sobre esses documentos históricos, os mais variados, textos e outros tantos objetos, arte, etc., e cada vez mais vai se entendendo melhor o que acontecia na Idade Média. Eventualmente alguém fala, mas de tal uma determinada barbaridade não acontecia lá na Idade Média, talvez tivesse acontecido mais ainda na assim chamada Idade Moderna, a partir de certa altura dos séculos XV e XVI. Né? Então, há necessidade de se ter humildade, não ter a arrogância de dizer eu não preciso saber nada, já sei tudo que deveria saber dessa tal de Idade Média. Ninguém sabia de nada, era uma ignorância total. Não, há que se deter melhor, ter humildade de estudar o que acontecia nessa tal Idade Média, nome esse que foi colocado depois. Ninguém que vivia na Idade Média dizia assim, nós que vivemos agora na Idade Média. Isso depois que foi feita uma colocação nesse sentido. É como se os antigos que tivessem existido antes da Idade Média, dos quais supostamente no Renascimento teriam se recuperado os conhecimentos, etc., é como se esses antigos estivessem lá vivendo muito bem. Nós sabemos que os impérios da antiguidade foram construídos em cima de escravidão, conquistas e outras tantas coisas desse tipo. Né? Portanto, esta ideia, outra coisa também, essa ideia de renascimento, renascença, também foi construída depois. Os homens que estavam ali no Renascimento não estavam falando assim, agora que nós estamos no Renascimento, vamos fazer as coisas renascerem. Não, não é assim a história. E os estudos históricos também são baseados em evidência. Não é só a ciência exata ou as ciências biológicas ou exatas que são baseadas em evidência. As ciências humanas, que também são ciências, também se baseiam em evidências de outro tipo, de outra forma, com outros métodos, que também são certamente valorizáveis e também procuram esclarecer o que aconteceu em tal período.